Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazer a memória das aulas que nós já trabalhamos. Nós estamos no... Boa noite, Elisa. Estamos começando agora. Boa noite. Boa noite. Deixa eu fechar aqui seu canal, peraí. Beleza. Pessoal, então eu vou fazer memória do que nós falamos até agora, para ficar mais claro para todo mundo. Nós estamos estudando a primeira parte do livro do João, do Evangelho de João. Já falei para vocês que esse evangelho tem duas partes. A primeira parte é chamada... beleza. Slime. A primeira parte é chamada de o livro dos sinais. Vai até o capítulo 12, versículo 50, onde o João nos apresenta 7 sinais de Jesus que antecipam a sua morte e ressurreição, chamado livro dos sinais. O próprio João chama isso, o livro dos sinais. A segunda parte, que é o próprio sinal, que é a morte e ressurreição, é a partir do capítulo 13. A partir do capítulo 13 começa, então, aquilo que o João chama a hora do Senhor. A hora do Senhor. Esses 7 sinais, eles são pensados a partir... o João, ele quer dizer que antes mesmo de Jesus ressuscitar, ele já dava sinais dessa ressurreição. Então, ele fala desses 7 sinais. O primeiro sinal, já estudamos com vocês, foi as bodas de Caná, onde Jesus transforma água em vinho. Em outras palavras, o João evangelista está fazendo uma crítica à comunidade judaica, que nesse casamento com Deus já não traz alegria, já não traz felicidade, é uma relação mecânica. E por isso que Jesus é o único que pode transformar nossa vida em algo melhor. Isso foi o primeiro sinal, a boda de Caná. O segundo sinal, nós vimos com vocês, foi aí a ressurreição, a cura de um menino, né, o filho de um funcionário real. Boa noite, Valdemar, estamos começando agora. O segundo sinal é a cura do filho de um funcionário real. Esse é o segundo sinal. E nós vimos com vocês onde Jesus ensina que nós precisamos dar atenção, que nós temos que dar atenção aos nossos familiares, aos nossos filhos, senão eles morrem. Esse foi o grande sinal. O terceiro sinal é Jesus cura um homem que está na piscina de Betsaida, está ali deitado como se fosse um animal. Deitado, a piscina é o símbolo do judaísmo. É uma nova crítica do evangelista João, ao judaísmo. O judaísmo, ele coloca as pessoas deitadas, coloca as pessoas submissas, e essas pessoas, e não trata essas pessoas como seres humanos, não leva essas pessoas até Deus. Então, Jesus manda esse homem pegar sua própria maca e andar. Tá? E andar. O quarto sinal, que nós vimos na última aula, quarto e quinto sinal, foi a multiplicação dos pães. Enquanto nós aprendermos a partilhar, nós teremos sinais da ressurreição entre nós. O quinto sinal, também na aula passada, nós falamos aí Jesus que caminha sobre as águas. Jesus que caminha sobre as águas. Jesus nos ensina a enfrentar as nossas dificuldades. Esse foi o quinto sinal. Então, esses são 5 primeiros sinais que nós estudamos com vocês. Repetindo, bodas de Caná. Segundo, a cura de um funcionário real. Terceiro, a cura do homem na piscina de Betsaida. Quarto, a multiplicação do pão. Quinto, o Jesus aí que acalma a tempestade. Hoje nós vamos ver o sexto sinal. Isso está no capítulo 9. Não esqueçam, isso eu falei isso para vocês na primeira aula, que a gente tem que ler o Evangelho a partir daquilo que nós chamamos da época que foi escrito pelo evangelista João. João, ele vive numa comunidade, os judeus
Hoje essa aula vai ser muito importante para vocês entenderem aquilo da expulsão dos seguidores de Jesus. No ano de 85, os judeus decidiram, numa assembleia entre eles, em Jânia, tá em Jânia, os judeus decidiram, então, expulsar das sinagogas todos aqueles que falassem de Jesus Cristo. O João vai refletir isso hoje nesse sexto sinal. Vocês vão ver isso daqui a pouco, tá? Outro ponto interessante é que o João, então, ele vai mostrar que esse judaísmo, enquanto religião, já está superado. E viver uma religião a partir apenas da doutrina, segmento de doutrina é algo superado. Então é necessário agora uma conversão a Jesus. É isso que o João está refletindo. Esse é o sexto, nós vamos ver isso hoje no sexto sinal. Tá? O sexto, eu não vou ler todo o evangelho, eu pedi para vocês para ler, eu vou fazer aqui um resumo é um texto grande, capítulo 9, eu vou fazer aqui um resumo, e aí depois a gente vai discutir ponto por ponto desse capítulo. Está no capítulo 9. Esse capítulo 9, ele conta o seguinte, João, que no finalzinho do capítulo 8, quando vocês forem lá no capítulo 8, aí você até vou ler para vocês, no finalzinho do capítulo 8 diz o seguinte: então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Então Jesus estava no templo de Jerusalém e os judeus tentaram matá-lo com pedradas. Ele sai dali. E ele vai encontrar, né, quando ele sai dali, ele vai encontrar um cego de nascença. Então, a partir daqui, nós vamos fazer toda uma reflexão em cima desse cego de nascença. A pergunta é, isso você já tem que ter essa capacidade de já entendendo isso. O evangelho, ou os evangelhos, são sempre mensagens. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, quem é esse cego de nascença? Qual é o simbolismo que está atrás desse cego de nascença? Pessoal, aqui a gente não está dizendo que Jesus não fez ou que fez o milagre, não é nem isso a preocupação do João. Mas qual é a mensagem que o João está nos passando? É sempre essa a questão. Qual é a mensagem que ele está nos passando a partir desse evento que Jesus fez? Qual é a mensagem que ele quer nos dar? Tá? Então, quem é esse cego de nascença para o João que está escrevendo? Esse é o primeiro ponto. Então, Jesus vai encontrar com esse cego de nascença. Jesus, ele vai... A primeira questão é os discípulos perguntam para Jesus, ele é cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Na época, a sociedade de Jesus acreditava que a cegueira não era uma doença, era um castigo. Então, ou seja, uma pessoa tinha pecado e Deus castigava essa pessoa mandando a cegueira. Ou os pais dela tinham pecado e aí Deus condenava o filho pelo pecado dos pais. Essa era a mentalidade da época. Eu até fiz uma pergunta para vocês, quando eu mandei o texto para vocês, eu perguntei, hoje é diferente isso? Será que nós não temos essa mesma mentalidade? Quando a mãe diz para o filho, Deus vai te castigar? Ou se não, eu lembro da minha mãe, meu irmão não conseguia arrumar emprego, minha mãe falava o seguinte, você não arruma emprego porque Deus está te castigando porque você não vai na missa. Então, a gente não tem ainda essa mentalidade que Deus castiga, que Deus pune as pessoas. Essa mentalidade da época de Jesus ainda não está presente, ainda na nossa sociedade. Isso é uma pergunta que eu fiz aí no texto para a gente pensar. Depois, então, que os discípulos fazem essa pergunta para Jesus, ele é cego por causa do pecado dele ou por causa dos pais? Jesus já dá uma lição neles dizendo o seguinte, não existe relação de um Deus que castiga, vai dizer claramente para eles. Não é nem por uma coisa nem por outra, mas Deus quer manifestar nele a sua glória, os sinais, esses sinais que eu estou falando para vocês. Então, ou seja, Jesus ele corta qualquer interpretação de um Deus que castiga, de um Deus que pune as pessoas pelos pecados dela. Não esqueça que nós sempre falamos aqui com vocês, que o Evangelho de João deixa isso muito claro, que Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Essa é a grande mensagem do João também para nós, tá bom? Beleza. Jesus, então, continuando aqui o Evangelho, estou fazendo a memória do Evangelho para a gente não precisar ler ele. Jesus, então, vai cuspir no chão
vai fazer um barro no chão, vai colocar nos olhos desse cego, e vai pedir para que ele lave na piscina de Siloé. Essa piscina de Siloé, ela era importante porque dela se tirava água para a festa das tendas, que é o Sucote. Sucote o que é o Sucote? É uma das 3 festas religiosas dos judeus, em que os judeus faziam a memória do período que eles viviam em cabanas, no deserto. Então, a água dessa piscina era uma água benta para eles. Então, Jesus manda esse cego ir lavar-se ali naquela piscina, e ali na piscina, quando ele volta enxergando, enxergando. A partir desse momento, os fariseus começam a. Primeiro, um ponto importante, que o João vai dizer que os vizinhos não reconheceram ele. E os fariseus começam a perguntar quem é que tinha curado ele. Essa pergunta vai ser feita 7 vezes. Quem foi que abriu os seus olhos? Ele diz que é Jesus. E aí vem um debate entre os judeus e esse cego. É uma grande reflexão que o João nos propõe. O problema aqui está que Jesus fez a cura no dia de sábado. A doutrina judaica não permitia fazer essas curas no dia de sábado. Então, Jesus, para eles, para os fariseus, não é divino. Porque quem é divino segue a doutrina, não é contra a doutrina. E para esse rapaz, Jesus é divino. Porque quem é que cura uma pessoa que é cego? Somente alguém mandado por Deus. Por isso que esse cego fala que Jesus é um profeta. Só que para os fariseus, ele não pode ser profeta porque ele não segue a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés dizia que não se podia fazer curas desse jeito no sábado. E aqui, então, fica esse debate. 7 vezes eles perguntam, quem foi que te abriu os olhos? Tem um momento que esse jovenzinho, esse ex-cego, vai dizer o seguinte, se ele é divino ou não, não me importa. A minha experiência diz que ele é divino, porque eu só sei que eu era cego e não sou mais. Esses fariseus mandam chamar o pai desse rapaz para ver se de fato ele era cego ou estava mentindo para as pessoas. Os pais, com medo dos judeus, porque os judeus estão expulsando das sinagogas aqueles que seguem Jesus. Veja o caso lá da época do João que está escrevendo. Eles falam, ele é maior de idade, que ele responda por si. Então, esse jovem continua confirmando que ele era cego, que Jesus o curou. Tá? No, no final, no final desse evangelho, Rose, eu estou trabalhando no evangelho, capítulo 9 do João. No final do evangelho, esse rapaz vai ser expulso da sinagoga, lembrando a época do João, que as pessoas que seguiam Jesus eram expulsos da sinagoga, e aí Jesus o acolhe, e depois Jesus faz uma condenação de que os verdadeiros cegos são os fariseus. É assim que ele termina a reflexão do capítulo 9. Eu vou trabalhar agora ponto por ponto. Eu já passei o texto para vocês, isso está lá no WhatsApp. Eu vou agora centrar nos principais pontos, para que a gente possa entender a interpretação que o João quis nos passar. Qual é a mensagem que o João quis nos passar? Nós nunca devemos perguntar se Jesus fez exatamente dessa forma ou se não fez dessa forma. Mas como que João, a partir do episódio de Jesus com essa gente, o João tira uma mensagem para passar para a comunidade. Então, qual é a mensagem? É o mais importante dos evangelhos, tá bom? Então, todo esse capítulo 9, isso aqui é muito importante, é uma crítica do João à instituição religiosa, tá? A essa instituição religiosa que aí é o judaísmo. Então, todo o capítulo 9, essa cegueira, né? Quem são cegos? Quem são cegos? Quem é esse cego? O cego, na verdade, é a instituição religiosa. São esses homens judeus que estão cegos. Esses são os verdadeiros cegos. Tá? Por que eles são cegos? Por que essa crítica à instituição religiosa judaica? Porque para essas pessoas, a doutrina é mais importante do que fazer o bem para as pessoas. Tá? Então, para essas pessoas, seguir a doutrina, os judeus, seguir a doutrina é mais importante do que curar uma cegueira, por exemplo. Eles estão reclamando que Jesus curou no sábado. O problema deles não é se a pessoa está bem, mas se Jesus seguiu a doutrina.
E isso serve para nós hoje também. Isso serve hoje para nós também. Esses dias eu postei um caso de dois homossexuais que adotaram 5 crianças e vivem muito bem. Para que as crianças não fossem abandonadas, eles adotaram todos os irmãos. Aí tem gente que olha e fala assim, mas são homossexuais, a igreja não permite, percebe? Então essas pessoas são cegas para o João. Para elas é mais importante a doutrina do que fazer o bem. Fulano fez o bem, mas ele não segue a nossa doutrina, ele é espírita, ou ele é evangélico, ou ele é católico. Então, para as pessoas, a doutrina é mais importante do que fazer o bem. Essa é a crítica do João. Então, isso é muito importante, pessoal. Qual é o sinal aqui da ressurreição de Cristo? Fazer o bem. Fazer o bem. Ter a consciência de que você está fazendo bem, mesmo que a doutrina se coloque contra. Quantos de nós que estamos aqui nessa aula hoje não usa a Bíblia para oprimir as pessoas? Me coloco também. Quando a gente fala, é uma reflexão. Quantas vezes a gente não usa a Bíblia para oprimir as pessoas, para ser preconceituosos com as pessoas, para dizer, isso não está previsto na Bíblia, a doutrina não diz isso. Então, o mais importante para nós, muitas vezes religiosos, é seguir a doutrina, é seguir os 10 mandamentos, é seguir os mandamentos da igreja. E sempre essa doutrina está de acordo com o bem? É isso que temos que perguntar. Se não, para o João, isso é cegueira. Isso é cegueira. Não fazer o bem e ficar preso à doutrina, isso é cegueira. Esses dias, uma pessoa que foi criticar o Papa Francisco dizia o seguinte: ele criou essa ideia de escutar mulheres, mas a igreja não tem que dar espaço para mulheres. Quer dizer, a doutrina é mais importante do que fazer o bem. Então, quando as pessoas estão muito presas à doutrina, a gente se torna cego. Então, todo o capítulo 9 é uma crítica do evangelista João àquelas pessoas que preferem seguir a doutrina, as leis, do que fazer o bem. No caso aqui, uma crítica ao judaísmo. Tá? Esse é o ponto importante. Segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos lembrar que Jesus estava saindo do templo e encontrou com pessoas excluídas. Por que Jesus não encontrou com pessoas excluídas no templo? Porque as pessoas excluídas na época de Jesus não podiam frequentar o templo. É uma religião, então, que não aceitam os excluídos. Isso é cegueira. É uma outra forma de mostrar essa cegueira, tá? Então, esse é outro ponto. Terceiro ponto. Então, Jesus vai encontrar esses excluídos, esses cegos especificamente. Já falei para vocês que o terceiro ponto, para Jesus, a cegueira não é um castigo de Deus. Não existe um Deus que castiga. Isso tem que estar muito claro para nós. Isso tem que estar muito claro para nós. Eu sempre digo isso para as mamães, principalmente para os papais, não diga para os seus filhos que Deus castiga, porque isso não é verdade. Deus é amor. Nem a nós mesmos. Deus vai me mandar para o céu, para o inferno. Não, Deus não manda ninguém para o céu, para o inferno. Somos nós que escolhemos estar no céu ou no inferno, com as nossas atitudes. Deus sempre é misericórdia. Deus é amor, como diz o Papa Bento XVI. Deus caritas é. Né? Quer dizer, Deus sempre é amor. Deus não castiga. É da essência de Deus amar. O castigo jamais está na dimensão de Jesus Cristo, de Deus. Então, uma pessoa, numa família, a pessoa sofre demais, é Deus que está castigando. Deus não castiga. É por questões genéticas, é por questões alimentares, é por outras questões. Não é castigo de Deus. Deus não castiga nenhum ser humano, porque ama todos igualmente. Da mesma forma, eu não posso dizer assim, como Deus, você é um filho privilegiado de Deus. Não, todos nós somos privilegiados. Deus não faz acepção. Ele ama mais fulano. Então, assim, Deus ama mais o Papa do que uma prostituta que está no prostíbulo nesse momento? Não. Ama exatamente igual. Ama exatamente igual. E te garanto que Deus, é o Lucas, tá? Evangelista Lucas, que vai fazer mais festa pela conversão dessa prostituta do que por uma oração do Papa. É assim que Deus trata sempre a alegria dos filhos voltando para casa. Então, Jesus rompe, vai dizer para os discípulos que aquele homem não é cego nem pelo pecado dos pais, que era a mentalidade da época, nem dele próprio,
mas era para que Deus manifestasse em Jesus a sua glória, né? Então, esse é o objetivo dessa cegueira. Então, um outro ponto que Jesus faz, aqui um outro simbolismo muito importante, ele cospe no chão e faz barro e põe nos olhos do rapaz cego. Que atitude é essa? Qual é a mensagem que o João está dizendo? Que quando a gente faz o bem, nós estamos continuando a ação criadora de Deus. Lembra que quando Deus fez o Adão e Eva, ele não fez o Adão e Eva do barro? Quando Jesus cospe no chão, ele faz o quê? Barro. Então, Jesus continua a ação criadora de Deus. Todos nós, quando fazemos o bem, nós estamos dando sequência a essa ação criadora de Deus, tá? Então, Jesus está dando, por isso que essa questão do barro aqui. A piscina de Siloé, como eu falei para vocês, a água dela era uma bênção naquela festa das cabanas. Quando Jesus faz essa lama, essa ação criadora nos olhos do cego e manda ele para a piscina, o Evangelho de João fala que a piscina de Siloé significa enviado. Isso está no Evangelho, tá? Ele fala assim, a piscina de Siloé significa enviado. Quem é o enviado de Deus? A piscina? Não, é Jesus. Então, qual é a água que está... Olha que interessante o simbolismo, hein? Qual é a água que está curando a cegueira? É o batismo. O João está falando de pessoas que estão sendo convertidas do judaísmo para o cristianismo. Pessoas que eram cegas quando estavam no judaísmo, e agora essas pessoas estão sendo batizadas e entrando no cristianismo. E estão abrindo a sua visão. Por isso que aqui o João colocou a piscina de Siloé. A piscina de Siloé é o símbolo do batismo. Então, ou seja, esse cego, ao ser batizado, ele era cego porque ele era judeu, era escravo das leis, das normas judaicas, e ao ser batizado, ele então passa a enxergar. E o nome da piscina, não esqueça, é enviado. Quem é enviado de Deus? Jesus. Aquele cego está sendo batizado em nome de Jesus. Quando ele sai da piscina, ele passa a enxergar, diz o João. Com o batismo, ele já não é mais escravo da doutrina. Ele está apto a fazer o bem. Ele está apto a pensar pela própria cabeça, sem nenhuma opressão para ele. Então, isso é muito interessante. Ou seja, aqui na piscina, o símbolo do batismo. E por que a comunidade não reconheceu ele? Porque quando as pessoas passam a ter dignidade, você não reconhece elas. Quando a pessoa está na rua pedindo ou cega, e depois ela se transforma, então Jesus transformou a vida daquele cego. E ele passou a ter uma dignidade, uma liberdade que muitas pessoas não reconheciam mais ele, porque agora ele é uma pessoa livre. Não é mais escravo do judaísmo, não é mais escravo da doutrina. Ele passou a enxergar a partir do batismo que ele recebeu dentro do cristianismo. Não esqueçam de ler a partir do João, que escreve lá pelos anos 90. Aí um grande sinal que o João coloca nesse texto. O cego, ele vai dizer, quando ele fala assim, eu sou. O cego vai se definir como eu sou. Eu sou, na Bíblia, é um atributo somente dado a Deus e a Jesus. Mas por que esse cego está se dando um atributo divino a ele? Porque o João, lá no prólogo, vocês lembram isso? Ele diz o seguinte, no prólogo, que Jesus iria dar a capacidade de tornar cada um de nós filhos de Deus. Então, Jesus, com o batismo, cada um de nós somos adotados como filhos de Deus. E a partir desse momento, eu faço parte desse atributo divino, eu sou. Essa palavra eu sou está lá no livro do Êxodo, aparece em Jesus o tempo todo. E agora, esse cego que era judeu, que agora se tornou cristão, ele se sente filho de Deus, tá? Não é mais uma pessoa excluída pelo sistema, pela doutrina judaica. Inclusive, que excluía ele da participação do templo. E aqui vai começar um grande embate entre os judeus e esse cego. Como eu falei para vocês, por 7 vezes, eles perguntam: quem foi que te abriu os olhos?
Abrir os olhos no Evangelho de João significa libertação das pessoas frente a qualquer tipo de opressão. E, nesse caso específico, uma opressão religiosa, tá? Do judaísmo. Então, quem foi que te abriu os olhos? Quem foi que fez você enxergar e nos questionar nossa doutrina, questionar a nossa religião? É isso que ele está perguntando. E ele vai dizer que foi Jesus. Interessante que aqui os fariseus querem que aquele cego continue cego. Por quê? Porque se ele continua cego, ele está nas minhas mãos. Se ele continua cego, ele vai ter que nos escutar. Mas se ele passa a enxergar, ele passa então a nos questionar a doutrina, questionar o nosso poder, questionar a nossa autoridade. Então, muitos religiosos usam a doutrina para oprimir as pessoas, para manter elas no seu redil. Não querem que elas sejam livres e que elas pensem. Pessoal, isso não é só no judaísmo, não. Aqui em Roma, eu tenho discutido isso muito com as pessoas. Na minha sala, nós somos 70 pessoas, 70, só eu e uma moça que somos leigos. Mais de 68 pessoas são padres. Padres e tem uma freira. Então, ou seja, leigos não estudam aqui. E por que as paróquias muitas vezes não apoiam os leigos a estudarem? Porque querem que os leigos continuem cegos. Eu estou falando da minha religião, tá? Do catolicismo. Então, muitas vezes, nós queremos que as pessoas sejam cegas, que elas não enxerguem. Até tem um padre aqui que fala assim que tem muitos padres que veem nos leigos estudados uma espécie de concorrente. Olha que absurdo. Então, ou seja, muitos querem que a gente não estude, que a gente continue cego, para que a gente seja escravo da doutrina que muitos deles pregam. Isso é muito interessante a gente ir pensando. Aí eu perguntei para um professor aqui, quantos leigos brasileiros já estudou aqui? Ele falou assim, não chegam, em toda a história aqui da universidade, não chegam a 10. Tá? E a universidade aí tem mais de 500 anos. Então, para a gente ir vendo, só para ver nessas questões, que muitas autoridades, seja na nossa religião, seja na religião do outro, quer que as pessoas sejam cegas, que não enxerguem, para que elas possam dominar. Isso está sempre presente. E o João está fazendo aqui essa crítica, tá bom? E aí nós entramos no problema. Jesus curou no sábado. Já postei para vocês aí que na época de Jesus eram 1.521 trabalhos que não podia ser feito no sábado, tá? 39 são principais, mas tinha outros também. Um deles era justamente fazer lama, fazer barro. Jesus fez. E então o problema não é fazer o bem, é infringir a doutrina. Você não pode infringir a doutrina, mesmo que seja para fazer o bem. Mesmo que seja para fazer o bem. Vou dar outro exemplo aqui que me chama muita atenção. Uma vez conversando com um padre, nós falamos assim, ó, nós vamos pegar as cestas que nós ganhamos e vamos distribuir na comunidade aqui. Aí esse padre, não vou citar o nome, é lá de Goiânia, também vocês não conhecem. E aí esse padre falou assim, mas as pessoas que vocês vão dar a cesta básica são católicas? São todas católicas? Eu falei, não, são seres humanos. Para mim, se é católica, se não é católica, se é ateia, se não é ateia, não me interessa. Aí o padre falou, não, as cestas da igreja católica tem que ser dada para católicos. Eu falei, padre, que absurdo é isso? São seres humanos, não interessa se são católicos, protestantes, ateus, espíritas. De novo, essa questão aqui. Não é fazer o bem, é seguir a doutrina. Então, que Jesus, ele infringe essa lei, essa normatização judaica, esse era o problema. Ah, ele fez o bem. Não interessa se ele fez o bem. Ele não seguiu a lei de Moisés, portanto, ele não é de Deus. E para Jesus, a pessoa, para ser de Deus, ela tem que fazer o bem. Essa é a diferença de Jesus com o judaísmo. Para o judaísmo, para pertencer à religião, tinha que seguir a doutrina. Para Jesus, para seguir a religião, tinha que fazer o bem. Essa é a grande diferença de Jesus com os judeus, nessa discussão aqui. E aí eles passam, então, a questionar se esse homem, de fato, era cego, se esse homem, aí como eu falei para vocês, chama o pai dele, os pais dele, e chega um momento, e é muito interessante, que esse ex-cego, ele chega a ser irônico também. Ele fala o seguinte, interessante, vocês que são sacerdotes religiosos, não conhecem Jesus, não conhecem ele, para mim ele é um profeta. E aí eles continuam insistindo, quem foi que te abriu os olhos?
E aqui tem uma estratégia muito interessante desses fariseus, que é desacreditar as provas. Você vai desacreditar nas provas. Para defender doutrina, eu nego até aquilo que o outro está me mostrando com a experiência dele. Eu era cego, não sou mais. Não, você não era cego. Então, você passa a desacreditar a experiência do outro em nome da doutrina. A doutrina é mais importante. Mesmo que a verdade esteja no outro, não, a doutrina é mais importante. Nós temos que desacreditar o outro. E aí chega um momento que esse cego pergunta: vocês querem ser discípulo dele? Porque ele, cego, agora já é. Olha o João escrevendo isso lá, ele já é batizado. E aí esses fariseus vão dizer: nós somos seguidores de Moisés. Esse homem, e ele não fala de Jesus, ele fala esse homem, quer dizer, diminuindo Jesus, esse homem não é divino. Se fosse divino, se ele fosse divino, ele seguiria a lei. E ele que não segue a lei, portanto, ele não é divino. Tá? E aí ele continua dizendo isso. Ele será expulso da sinagoga. Gil, eu estou no capítulo 9. Ele será expulso da sinagoga, porque aqui o João está lembrando de todos aqueles cristãos que foram expulsos da sinagoga. E o que significa ser expulso da sinagoga na época de Jesus e do João? Principalmente do João. Significa que nenhum judeu vai comprar de você, que você não é aceito na sociedade. Segundo as normas judaicas, todos aqueles que foram expulsos da sinagoga, você tem que manter distância deles. Não pode visitar, não pode visitar, não pode ter contato. Aqui, de novo, vou fazer uma pequena reflexão em relação à nossa religião, à minha religião católica, tá? Quantas vezes, eu lembro disso, quando você é casado, você é tratado com muito respeito por muitas pessoas. Aí você é divorciado, é como se você fosse um pária social. É o mesmo exemplo aqui de ser expulso da sinagoga. Quantos de vocês aí que foram casados ou não, depois se separaram, aqueles que eram amigos se afastaram? Quer dizer, você agora já não participa do nosso grupo mais, da nossa comunidade. Então você agora é um excluído. Logicamente a pessoa não fala abertamente para vocês isso, mas é só para mostrar que existe essa exclusão social. Ser expulso de uma comunidade gera exclusão. Você já é visto de forma diferente. Isso serve também entre ser leigo e padre. Toda vez que eu encontro algum padre que eu falo que eu estou estudando aqui e tudo mais, e aí eu falo que eu estudo na Gregoriana, ele fala assim: você é padre? Primeira pergunta, eu falo: sou leigo. Fala: leigo? Quer dizer, existe uma exclusão. Se você não é padre, você é excluído. Então, é isso que o Christian, aqui o João está criticando. Religiões que não preocupam em fazer o bem, mas preocupam em seguimento de doutrina. Essa é a grande crítica aqui de João. Então, os que foram expulsos da sinagoga, eles foram excluídos da sociedade civil. Tá? Essa é a questão. Só que, então, um ponto interessante. Jesus acolhe, depois Jesus vai encontrar com ele, vai acolher ele. Quer dizer, a comunidade cristã está acolhendo aquele homem. Isso lá no século I, comunidade do João. Acolhe aquele homem. Vai dizer que ele não está excluído, que ele não está abandonado. Acolhe. Lembra que o capítulo 9 é uma crítica do João à comunidade judaica, que torna as pessoas cegas. E o batismo, piscina de Siloé, abre os olhos das pessoas. Porque o objetivo da religião, segundo João, é fazer o bem e não seguir as normas. Tá? Você deve seguir as normas se essas normas te levam a fazer o bem. Senão, você não deve segui-las, está dizendo João. Tá? E aí, então, os fariseus perguntam: nós somos por acaso cegos? Jesus fala o seguinte: se vocês estão dizendo que vocês enxergam, vocês então são cegos. Qual é a crítica de Jesus para esses fariseus? A arrogância. Tem muita gente arrogante que acha que sabe mais que os outros. Tem muita gente arrogante que acha que o outro não sabe nada. Então Jesus está dizendo: vocês continuam cegos porque vocês acham que só vocês têm o conhecimento, só vocês têm a verdade. Então vocês continuam cegos, Jesus diz para eles. Tá? Então esse sexto sinal ele é muito bonito porque ele antecipa a ressurreição de Cristo. De que forma? Na prática do bem. Usar a religião para praticar o bem, para ajudar as pessoas a não serem mais cegas. Assim a gente antecipa a ressurreição. Tá? Então a gente tem que sempre ajudar as pessoas a fazer o bem, e a gente fazer o bem para as pessoas, independente se a doutrina diz o contrário ou não.
Religião não pode fazer com que você fique cego na doutrina e deixe de fazer o bem. Então, essa é a grande crítica do João para essa comunidade judaica daquele momento. Tá? Esse é o sexto sinal que vai antecipar a ressurreição de Cristo. Eu vou dar um espaço para vocês perguntarem, senão eu vou fazer aqui algumas considerações em relação à Semana Santa. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Em relação ao sexto sinal, aí falta só mais um, que é o sinal do Lázaro. E aí a gente vai depois já falar da hora do Senhor. Alguma pergunta? Guto, Oi. Sou eu, a Rose. Deixa eu te perguntar. Esse curso não tem nada a ver com a aula que você está fazendo. Esse curso é sobre o que você está fazendo aí? O mestrado em História da Igreja. Ah, sim. Não, e essa passagem do cego da piscina de Siloé, ela é tão vivenciada hoje dentro das capelas, dentro das igrejas, dentro das comunidades, que chega a ser gritante aquilo que a gente percebe dentro da igreja. Se não seguir a doutrina, você não está sendo um bom cristão, no caso nosso, não está sendo um bom religioso. E aí, como que a gente faz? A gente vê, a gente escuta, você não tem como você combater isso aí. Você tem que viver, você tem que ir seguindo o quê? A roda, seguindo o baile. Eu só vou desligar um pouco o seu microfone, aí depois eu abro. Só um pouquinho. É que eu estava com a máquina ligada, por isso que está dando... Pronto, desliguei a máquina. Alô? Mas está dando só um pouquinho, peraí. Pronto, melhorou? Deixa eu ver aqui. Só baixa um pouquinho o seu microfone. Ou fecha ele, a hora que você for falar, você abre. É o seguinte, esses dias eu encontrei uma pessoa... Não está dando aqui, só um pouquinho, deixa eu ver se eu fechar o seu aqui, achar. Está bem baixinho agora. Oi, deixa eu ver. Fecha o microfone aqui. Aí depois você abre. Aí, agora deu certo. Esses dias uma pessoa me perguntou exatamente isso, a sua mesma pergunta, Rose. A minha referência sempre vai ser Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que as normas das igrejas são todas erradas. Pelo contrário, a ideia das normas é nos caminhar até Jesus. Essa deve ser a lógica. As normas do catolicismo devem nos ajudar a encontrar Jesus. As normas do protestantismo devem ajudar a encontrar Jesus. A norma do espiritismo deve ajudar a encontrar Jesus. As normas do mundo islâmico devem ajudar a encontrar Deus. As normas do mundo judaico devem ajudar a encontrar Deus. Mas a gente não pode esquecer que as normas religiosas são normas humanas. Nem sempre elas são reflexo da vontade de Deus para conosco. Um exemplo que eu critico muito na minha igreja, de novo, é excluir pessoas de segunda união da Eucaristia. Eu tenho certeza absoluta que Jesus jamais aceitaria isso. Eu faço essa crítica nos lugares certos, lógico, eu não falo isso eu faço isso nos meus cursos de formação, eu faço essa crítica no lugar correto, lógico, não vou sair contando isso para todo mundo, eu vou dizer, essa igreja pensa assim, mas eu não concordo nesse ponto, porque a gente tem que ajudar a igreja a pensar também. A função de todos nós que fazemos formação é ajudar também a igreja a pensar. Senão a gente estaria até hoje na Inquisição, senão a gente estaria até hoje nas Cruzadas. Então a igreja também precisa desses bons pensadores, desses santos como São Francisco de Assis naquele momento, e de outros, para ajudar a gente a pensar. Então eu sempre falo para as pessoas que me perguntam essa mesma pergunta que você fez. Entre Jesus e a norma que está excluindo, sempre Jesus. Entre Jesus e qualquer... eu respondi isso para essa menina esses dias. Ela é casada, estava tendo algumas dificuldades lá. Eu falei assim, ó, mais Francisco, mais misericórdia, tá? E menos esse peso da doutrina nas suas costas.
Na cidade de Santa Helena tem uma amiga que ela foi divorciada e estava com dificuldade, porque ela queria comungar e não podia. Eu falei assim, ó, vai da sua consciência, Jesus não vai te condenar por isso não, pode ter ficar tranquila. Porque a gente tem que sempre ter Jesus como referência, sempre Jesus como referência, fazer o bem sempre. Então, entre Jesus, por exemplo, volta aqui a questão a discussão que essa menina foi sobre a questão da homossexualidade. Eu falei para ela assim, me mostra uma passagem nos evangelhos que Jesus condena homossexuais. Me mostra uma passagem nos evangelhos que Jesus discute moral. Agora, eu te mostro muitas passagens no evangelho que Jesus critica os religiosos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas. Os homossexuais são seres humanos, prostitutas são seres humanos, os excluídos são seres humanos, todos são seres humanos e têm que ser amados. Não cabe a mim condenar as pessoas ou não, cabe a mim amar as pessoas e tentar mostrar com as minhas atitudes o rosto misericordioso de Deus. Se ela acha que tem que mudar de vida ou não, isso vai partir da pessoa, não é da minha obrigação e sufocando as pessoas para mudar de vida. Então, a nossa ação deve ser sempre para o bem. E, como diz o Francisco de Assis, a nossa vida tem que ser o evangelho vivo de Deus, para aquelas pessoas que não saibam ler. Para que as pessoas encontrem na gente essa bondade de Deus. Tomar cuidado com as nossas falas. Hoje, até uma pessoa muito querida aqui, fazendo críticas, dizendo que todos os muçulmanos são violentos. Eu falei assim, não diga isso, você não conhece. Você não conhece todos os muçulmanos, você conhece uma parte e acha que é o todo. Como tem alguns muçulmanos violentos, tem muitos cristãos violentos, tá? Tem muitos judeus violentos, tem muitos ateus violentos, mas não é a maioria. Quando eu falo muitos, quer dizer em relação a um grupo, né? Não é a maioria. Então, isso faz parte do ser humano. É a mesma coisa. Esse dia eu estava conversando sobre isso, assim, o plano de pedofilia. Na igreja católica, toma cuidado com os padres, eles são pedófilos. Eles quem? Todos os padres? Lógico, se um for, já é gravíssimo, mas não são todos. Tá? A pedofilia não faz parte de uma vocação. A pedofilia é uma questão humana. Tá? E não é os padres que estão no primeiro topo. Não estou querendo justificar, porque se um for, já é gravíssimo. Tá bom? Então a gente tem que estar sempre, Rose, a referência minha, pelo menos, eu digo isso para vocês. Tem que ser Jesus. Essa é a referência. Quando você for fazer uma ação, pergunta, como é que Jesus Cristo agiria em relação a isso? Como é que ele faria? Então, essa tem que ser sempre a nossa pergunta. E vocês estão estudando o Evangelho para isso, como Jesus. E eu tento passar o tempo todo para vocês. Eu não, os evangelistas, todos os quatro. Jesus era misericordioso, Jesus era compassivo, Jesus era amigo das pessoas mais vulneráveis, Jesus era amigo das mulheres que eram excluídas, Jesus era amigo dos pobres que eram excluídos, Jesus, mesmo as pessoas ricas, ele não se afastava, conversava com essas pessoas, então não havia exclusão nele. É isso que nós temos que encontrar em Jesus. Esse homem generoso, esse homem amoroso, esse homem que foi sempre o rosto amoroso de Deus entre nós. Essa tem que ser a nossa questão. Então, a minha religião, a minha doutrina exclui, eu tenho que ajudar a mudar. Tá? Eu tenho que ajudar a mudar essa questão. Tá bom? Oi, Rafael. Ô, Guto, esse tipo de pensamento me fez lembrar que dentro do ambiente jurídico existe uma frase que ela corre muito os cursos, principalmente do direito, que é o seguinte: na dúvida, se um dia você tiver entre escolher o direito, ou seja, a lei, e a justiça, escolha a justiça, porque a lei, como você falou, as leis são criadas muitas vezes, são criadas pelos homens. Então, elas podem ser alteradas ao prazer daquela pessoa que está formulando a lei. Então, como você falou, tem que seguir o exemplo de Jesus, porque ele que estava fazendo certo. Muitas vezes fica preso a esse dogma, né, que as instituições religiosas estabelecem, acaba cegando, como você falou, né, cegando você, deixando você ignorante para fazer o que é o certo, né, que é fazer o bem. Isso. E aí vem a conclusão do João. Então, eu posso falar que a partir do João ele critica as religiões? Não é isso que ele está falando. Ele quer dizer que a religião tem que ser esse reflexo de um Deus que procura fazer o bem.
todas as religiões, João não está dizendo para você abandonar a religião, não, tanto é que ele fala da conversão desse rapaz para o cristianismo. Ele está dizendo que a religião, a função das religiões é fazer a gente buscar o bem. Essa é a grande função da religião. Então, eu tenho aqui várias pessoas que são religiosas, católicas, protestantes, espíritas, aqui no grupo. Então, a pergunta que eu tenho que fazer sempre é a seguinte: a minha religião me ajuda a fazer o bem? Se sim, eu não estou cego. Se não, eu estou cego. E aí, nós precisamos de conversão. Tá? Então, a religião, o objetivo dela é fazer sempre o bem. Não adianta você ser uma boa pessoa dentro da igreja e fora dela ser injusto, ser uma pessoa nervosa, ser uma pessoa não compreensiva. Aí você continua esse cego. Então, a religião, ela tem que me fazer bem, principalmente fora dela. Fora da igreja, fora dali. Porque é justamente nesse momento que eu vou mostrar que eu sou seguidor. Aí a palavra lá que eu falei para vocês, lá de enviado, né? Que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Então, eu sou igreja, não é lá dentro da igreja, eu sou igreja o tempo todo. Eu sou da minha religião. A pessoa fala, por que você não abandona a sua instituição religiosa? Porque foi nela que eu encontrei Jesus. Ah, mas ela tem muitos erros. Eu falei, vocês não sabem a metade dos erros que eu sei. Mas, quando a minha mãe erra, eu não abandono ela. Eu procuro melhorar a minha mãe. Assim tem que ser. Quando a pessoa fala com felicidade, um evangélico converteu ao catolicismo, fala, que pena, que pena. Eu acho que esse evangélico deveria continuar na igreja dele e sendo um sinal de Jesus Cristo ali na igreja dele. Tá? O muçulmano virou cristão, que pena. Eu quero que ele continue muçulmano e aproximando de Deus ali. A igreja não é questão de quantidade, é de qualidade. Eu tenho amigas aqui que são espíritas. Fico muito feliz que continue espírita e que seja a luz de Jesus ali no meio espírita. Aí eu tenho amigos aqui que são protestantes, que continuem sendo a luz de Jesus no meio protestante. Eu rezo por vocês, que continue dessa forma. Sempre fazendo bem, independe de onde vocês estão. Tá? Então, eu me encontrei no catolicismo, foi no catolicismo que eu encontrei Jesus Cristo, sei dos inúmeros erros da Igreja Católica e vou fazer, enquanto estiver vivo, lutar para que isso melhore. Porque eu quero que a minha igreja melhore, não quero passar para outra, eu não quero que outro passe para mim, não, quero que ele fique lá. Então, toda vez que o cara, ou um padre, alguma pessoa fala, fulano se converteu para a nossa igreja, que alegria. Eu falo, que tristeza, eu tinha que ter continuado lá, procurado ser a luz de Jesus Cristo lá. Então, a gente precisa sempre ser, a igreja tem que ser sempre essa instituição que busca fazer o bem. Isso, que busca fazer o bem. Se assim for, nós deixaremos de ser o cego. Se a gente começar a fazer o bem sempre, no dia a dia, com a família, com os colegas, ser amoroso, atencioso, escutar os outros, nós deixaremos de ser cegos. É isso que o João está dizendo. E quando a gente deixar de ser cego, a gente será sinal da ressurreição de Cristo. É isso que é mais interessante. Deixar de ser cego para ser sinal da vida. Deixar de ser cego para ser sinal. E quando perguntarem vocês por que vocês fazem isso, fala, eu faço isso porque Jesus Cristo ressuscitou. Isso é o que João está dizendo para nós. Eu faço isso porque eu acredito na ressurreição, na vida eterna, na vida que Jesus Cristo propagou. Tá bom? Eu estou postando aí para vocês estão acompanhando. Obrigado, Islane, pelas palavras, tá? Eu estou postando no grupo lá, vou fazer isso essa semana, várias questões sobre a Semana Santa. Tá? Então, eu já estou colocando sobre a cruz, sobre essa questão. Então, eu vou essa semana colocar. Eu só queria fazer um adendo aqui. Dos 4 evangelhos que nós temos, João é o único que vai dizer que Jesus não fez uma ceia pascal, para comer o cordeiro pascal. Os sinóticos todos falam que Jesus comeu a ceia pascal. O João fala de uma refeição de despedida. Jesus sabia que não ia ter tempo, ele tinha essa consciência que não ia ter tempo de ficar vivo para a Páscoa. A Páscoa dos judeus aconteceria na sexta-feira, na época de Jesus, né? Na sexta-feira. Ele sabia que não estaria vivo para essa refeição. Então, ele antecipa, segundo os pesquisadores, e Jesus faz a Páscoa dentro do calendário essênio para o João. O calendário essênio é um calendário solar. O calendário do templo era um calendário lunar. Então, se comia a Páscoa na quinta-feira, que já era sexta, porque lá conta do pôr do sol ao pôr do sol, né? E aí Jesus morre na sexta-feira às 3 da tarde. Jesus come na quinta-feira à noite.
para o João, Jesus fez a última, não a ceia pascal, ele fez a ceia de despedida na terça-feira, seguindo o calendário essênio e não o calendário judaico, tá? E só para que vocês saibam disso. Então, dos 4 evangelhos, só os 3 sinóticos falam que a ceia de Jesus foi a ceia da Páscoa judaica. Jesus comeu a Páscoa judaica. O João não fala da Páscoa judaica, que Jesus fez uma ceia de despedida, porque ele tinha consciência que o cerco estava se fechando em relação a ele e que ele não conseguiria estar vivo para fazer a Páscoa com os discípulos. Então ele antecipa e não segue o calendário do templo, que é outra crítica do João. Ele prefere seguir o calendário essênio. Existia 2 Páscoas, 2 calendários, o calendário essênio e o calendário judaico. Por isso, quem viajou comigo aqui está a Eleonora, está a Flávia, está a Elisa, se eu não me esqueci, a Elvira. Jesus, ele faz essa despedida dele num bairro essênio. E vocês sabem que os essênios fazem a purificação, por isso que Jesus começa a lavar o pé dos apóstolos. É uma purificação. Tá? É uma purificação. E o cenáculo onde Jesus fez essa refeição, ali naquele cenáculo, hoje está comprovado pela arqueologia que era o bairro essênio. Então, Jesus faz a refeição no bairro essênio, junto com os essênios, tá? Só para a gente entender. E segundo João, tá bom? Então, essa semana eu vou falar, eu vou fazer vídeos sobre o canto do galo. Cada dia eu vou postar um videozinho para vocês que vocês vão entender um pouco essa Semana Santa. Um outro ponto importante, essa semana eu fiz bastante leitura sobre a crucificação, não de Jesus, mas que o Império Romano fazia. Tudo que os evangelhos narram é verdade em relação à crucificação. A pessoa que era condenada por um juiz à morte, eram três tipos. Ou a pessoa era escravo, ou a pessoa era um bandido, ou era um criminoso. Jesus vai entrar dentro do banditismo político. Jesus morre, na visão de Roma, como sendo um zelota. Os 2 amiguinhos de Jesus na cruz são os zelotas, na concepção do Império Romano. Então, Jesus é um criminoso político para o Império Romano. É esse o julgamento de Jesus. Como é que nós sabemos disso? Porque as pessoas que eram julgadas, elas eram levadas para um lugar, era tirada a roupa delas, e elas recebiam chicotadas. Para que elas não morressem nas chicotadas, elas levavam no máximo de 20 chicotadas. Então, aquele filme que vocês vêem do Mel Gibson não é verdadeiro. A pessoa não suportaria apanhar tanto. Então, a pessoa, isso é o direito romano, tá? O direito romano previa 20 chicotadas, tá? Então, essa pessoa pelada levava as 20 chicotadas. Colocava-se a roupa nela, novamente. Ela levava a parte de cima da cruz, chamado patíbulo. Eu mandei isso para vocês hoje, patíbulo, só a parte de cima. Alguns historiadores falam de 40 quilos, isso é impossível medir, porque cada grupo é um grupo. Se colocava pendurada no pescoço o motivo da condenação. E o motivo de Jesus nós sabemos que está na cruz. Ele está morrendo porque ele está se dizendo rei dos judeus, um criminoso político. E o rei dos judeus é o imperador. Não é esse homem. Então, o motivo da morte de Jesus é um crime político, na visão de Roma. Na visão de Roma. Jesus se diz o rei dos judeus. Por isso que o Pilatos pergunta a ele, você é rei? Então, esse foi o julgamento de Jesus. Quem dava essa sentença ou era um pretor, no caso do Pôncio Pilatos, ou qualquer juiz. Se colocava essa placa no pescoço, essa pessoa levava o patíbulo, aquela parte de cima da cruz, até o lugar fora da cidade, e as pessoas iam cuspindo no caminho, jogando pedra, até chegar nesse local. Nesse local, a roupa da pessoa era retirada novamente, e os soldados que caminharam com a pessoa podiam ficar com essas roupas. Isso também os evangelistas narram. Então, a roupa era um prêmio para aquelas pessoas que acompanharam. Não falo só de Jesus, não, qualquer pessoa, tá? Então, a pessoa era crucificada nua. Jesus foi crucificado nu. Mas por que tem aquela roupinha embaixo? Por questão de pudor do cristianismo. As mulheres também eram crucificadas nuas. Só que o Império Romano tinha a noção de pudor
e crucificavam ela geralmente de costa, para não mostrar os seios nem as genitálias. Então, as mulheres eram crucificadas de costa. Aquela parte de cima era puxada por uma corda e tinha um poste chamado estirpe, em que a pessoa, então, a cruz ficava ali, era colocada a parte de cima naquela que era fixa ali. E ali a pessoa ficava, e para que a pessoa sofresse o máximo possível, os soldados tentavam manter ela acordada, dando, por exemplo, água misturada com azeite ou outra bebida assim, para a pessoa ficar mais acordada, para sentir o sofrimento. Quando os soldados já queriam por fim aquela situação, para poder acabar logo com o processo, quebrava-se as pernas, porque aí o corpo caía. E aí a pessoa geralmente morria por asfixia, né? O peso do corpo ia nos pulmões, a pessoa não conseguia respirar. Mas enquanto elas queriam que a pessoa respirasse, tinha dificuldade, elas colocavam uma espécie de banquinho na própria cruz para a pessoa sentar, para sofrer o máximo possível. Normalmente a pessoa morria no mesmo dia, mas teve um caso, eu estava lendo um caso jurídico, que a pessoa durou 3 dias para morrer. Então, um sofrimento de 3 dias. E como os judeus tinham Páscoa, não queria que os corpos ficassem ali, tentaram quebrar as pernas de Jesus. Ele já tinha quebrado dos dois, só que uma profecia falava que as pernas de Jesus não iam ser quebradas. Então, eles perceberam que Jesus era morto. Uma outra forma também de confirmar a morte da pessoa era pegar a lança e perfurar o coração ou o pulmão para ver se a pessoa realmente estava morta. Foi o caso de Jesus, ele é perfurado para ver se ele já estava morto, e ele estava. Ô, Os Goto, escravos permaneciam... os Hã? pregos, os pregos existiam nessa tradição da E, crucificação, porque tem em 2 algumas tipos. iconografias eu vejo, Jesus está sempre aparece com um prego, mas Sim. nas mãos, mas os bandidos que estão do lado dele, muitas vezes em várias pinturas, eles aparecem com as mãos amarradas e não pregadas. Eu queria saber se esse elemento do prego é canônico mesmo. Geralmente, aí depende de cada caso. O importante é a parte de cima, a pessoa está amarrada. Amarrada. Pode ser pregada ou não. Se é pregada, tinha casos que a pessoa pregava, o Império Romano pregava. E além de amarrar os braços. Só que amarrava no pulso, ou pregava no pulso, não na mão. Porque a mão o peso não aguentaria do corpo. Então, era o pulso que era furado. Então, pode ser com a corda ou com prego. Agora, nos pés, sim, colocava. Só que não era um pé em cima do outro, como a gente vê na cruz, não. Vou mandar até para vocês, eu tinha colocado lá, furava-se o calcanhar do lado. A perna aberta, vinha com prego num calcanhar do lado direito e outro do lado esquerdo. Então, era no calcanhar que furava a pessoa. Tá? E ela pregava na cruz, e não em cima do pé um do outro, como a gente vê. Tá? Então, era nesse calcanhar que era pregado. Os escravos ficavam na cruz para os passarinhos comerem. Era uma forma do Império Romano não precisar nem enterrar. O caso de Jesus, como tinha família, aqueles que tinham família, a família podia pedir o corpo. E ela ficava para enterrar. Mas a grande maioria das pessoas ficava na cruz. Ali os passarinhos vinham e comiam. Tá? A maioria deles. São os maiores casos mais famosos do Império Romano, que nós conhecemos. Um é de Jesus, mas tem um famoso também na história chamado Espartacus. Tem até um filme. 6.000 escravos foram crucificados ao mesmo tempo. 6.000. Né? A história do Espartacus. E muitos deles em árvores, porque não tinha cruz todo mundo, a árvore era usada também para essa crucificação, tá? Então, só para a gente entender um pouco. Então, a morte de cruz, ela envolveu o elemento da sede, sentir sede, sol, sede, e também a questão cardiovascular, a pessoa não conseguir respirar, até que o sistema entre em colapso e a pessoa morre. Essa é a ideia. E você podia acelerar isso, quebrando as pernas, ou mesmo furando a pessoa, né, com a lança. Você acelerava esse processo da morte, tá? Se a pessoa queria que morresse naquele mesmo dia. Se não, deixava ali, ela ia ficar 2 a 3 dias ali sofrendo. E sempre com aquela plaquinha indicando o motivo da morte. Aquela plaquinha chama-se titulum, em latim, titulum, que é a causa morte da pessoa, porque ela está morrendo, para dar exemplo aos demais. E a Tá bom? grande maioria, Goto, morria de qual dessas causas que você citou, principalmente? E no caso de Jesus, provavelmente ele morreu por qual dessas causas? Asfixia. Não consegue respirar. Chega um momento do seu corpo, você não consegue puxar o ar mais. E se quebra as pernas. Jesus não teve esse caso, não, mas
Se quebra a perna, fica mais difícil ainda, mas é a asfixia. A pessoa não consegue respirar em cima da cruz, é muito pesado o corpo, e você para puxar o ar é muito difícil. Esse era o motivo. Tá? Fora a Era um, hemorragia, né? eu falei para vocês que era um crime tão cruel que romanos não podiam ser crucificados. Só escravos, rebeldes e criminosos. O romano era proibido, eles não podiam ser. É o caso do Paulo, por exemplo, de Tarso, que ele vai ter a cabeça cortada e não vai ser crucificado, e o Pedro sim. Só para mostrar essa diferença aí. No mesmo período, um que não é romano, Pedro, é crucificado. Paulo, que é romano, tem o pescoço cortado. Tá bom? Vou deixando vocês. Essa semana a gente vai, então, ter muitos vídeos para vocês indo e vendo aí, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo encontro.